Eu tô aqui na pracinha da escola da minha filha esperando ela terminar a prova e eu tava refletindo sobre algumas coisas, sabe? E o quanto é difícil uma mulher recém-separada, no meu caso faz 1 ano já, ser escolhida por alguém depois dos filhos. Acho que 90% das pessoas que eu converso, seja na vida real, nas redes sociais, ficam extremamente interessadas por mim, assim, sobre a minha história de vida, sobre eu ser independente financeiramente, sobre eu ser guerreira, lutar pelas minhas coisas, ser uma pessoa de caráter, boa índole, fé, enfim, até chegar ao ponto de maternidade. Aí quando eu falo que eu tenho filhos, no plural ainda mais, de um antigo relacionamento, que eu tive uma história, que eu fui casada, não foi só uma aventura também. É nesse momento que eu acho que, sei lá, pelo menos 50% deles já descartam de cara e os outros 50% descartam ao longo. E pro homem, assim, a mulher, ela é muito mais acolhedora. A gente não se importa muito com isso. Algumas, tá? Se você já teve uma história, se você é pai, enfim. E é muito mais leve também pro homem, né? Então ele sempre pode recomeçar, que não tem esse estigma. E nós, mulheres, pelo fato de já ter tido uma história anterior, até gaguejei pra falar, sofremos com essa questão da indecisão e de não sermos escolhidas, porque sempre vai ter uma mais disponível, sempre vai ter uma sem um passado, sem filhos, enfim. E dói não ser escolhida porque você teve uma história anterior e tem filhos. Porque são pessoinhas que fazem parte de você e isso nunca vai mudar. É como diz o ditado, né? Ninguém quer escrever uma história nova ou uma história em um caderno que já foi rabiscado. Assim também são a história de algumas mulheres, né? Como é que o cara vai escrever uma história nova, sendo que ela tem uma história velha, uma história de outros relacionamentos? Tem uma solteira que dá certo, velho. Tem uma solteira que dá certo, mas a maioria não é bem assim, entendeu? A maioria é apegada ao ex, entendeu? É apegada ao ex, ao Shelly, né? Ao Zeca Urubu, né? Ao Zeca Urubu. A maioria é apegada ao ex. A maioria quer voltar pro ex. É tanto que teve uma colega aí, né? Uma colega que eu tava falando com ela, a gente tava conversando, né? E ela falou o seguinte, que ela queria um homem que tenha as características do seu ex. Aí eu falei assim, rapaz, você quer voltar pro seu ex? Ah, mas não, porque eu sei que ele me traiu com minha amiga e tal, sei o quê. Entendeu? Então, ela de alguma forma, a maioria, elas querem voltar pro ex, de alguma forma. Mesmo que o ex foi de mau caráter, foi um otário com ela, né? Foi um idiota com elas, traiu elas, maltratou elas, machucou elas, né? Mas elas sempre querem voltar para onde causou dor nelas. Não são todas, mas a maioria é assim. A maioria é assim. Não todas, né? Mas algumas são assim. Porque tem mulher aí que elas amam a dor. Elas amam a dor. Elas amam quem fez ela sofrer. É a tal da ibistrofilia, né? E da síndrome de Estocolmo, né? Que tanto os caras da Red Pill falam. A dor de não ser escolhida por já ser mãe. Puta que pariu, cara. Assim, eu vou só dar uma olhada depois, tal, mas só pelo título eu já posso te garantir. Se ela tá se doendo por causa disso, imagine os homens que são ou boicotados ou questionados quando querem ser pais solteiros. Eu mesmo já tomei minha decisão. Se um dia eu tiver filhos, que nem sei se vai dar tempo, né? Mas em todo caso eu vou ser pai solteiro, e se possível de útero artificial. E mesmo que for pela via natural, eu só quero só ter o filho, não quero ter a esposa, né? Não quero ter relacionamento sério com ninguém. E mesmo se meu filho tiver mãe, alguma coisa assim, só por nascituro mesmo, porque da minha parte não quero nenhum tipo de contato.